E aí, galera, belezinha? Tudo tranquilo? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre um dos assuntos dentro da matemática mais usados e também mais importantes que vocês vão ter na trajetória do estudo da matemática e até ensino médio, faculdade talvez, né? Então, que é a álgebra, tá bem? Calma, não se assuste, fique tranquilo, tá? Você tem que pensar se fazer um mantra assim, ó. Eu consigo aprender, não é difícil, vai dar certo. Repita isso bastante, tá bom? O que seria a álgebra? A álgebra, vamos resumir assim, bem simples para você. É quando nós usamos as letras para representar quantidades ainda desconhecidas. Tá bem? Então, onde vai aparecer a álgebra, por exemplo? Numa fórmula, é, quando eu quero representar uma quantidade que eu não sei ainda este valor, eu uso uma letra. Esta letra pode ser X, Y, A, B, C, P, J, qualquer letra. A letra ali ela é apenas uma variável, tá representando um número que você ainda não sabe. Esse número pode ser contado para você posteriormente ou mais para frente, um dos próximos passos, que é o estudo de equação, a gente vai calcular qual é esse valor, tá bem? Por enquanto, vamos tentar pensar algo mais simples. Ó, veja bem, como que a gente pode ver o surgimento de uma letra e do surgimento do uso da álgebra na matemática? Então, nós vamos pensar o seguinte, ó. Vamos começar com um exemplo aqui bem simples, ó. Que tal que a gente pense sobre o perímetro de um quadrado? Tá bem? Vamos lá, o perímetro de um quadrado. Bom, o perímetro de um quadrado, a gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados, sabemos que o quadrado tem 4 lados iguais, né? Então vamos por esse caminho aí, você vê que é tranquilo. Primeiro vamos pegar aqui um quadrado, que ele tem a lado aqui 5 centímetros, tá bem? Se o perímetro tem lado 5 centímetros, então o que vai acontecer? Se o quadrado tem lado 5 centímetros, o perímetro eu posso fazer de duas formas diferentes. Eu posso fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5, tá certo? Ou, não sei se você concorda comigo, como são 4 lados iguais, eu não poderia fazer simplesmente 4 vezes 5? Ou 5 vezes 4, tanto faz, né? E dessa forma, então, eu sei ali o perímetro, que é 4 vezes 5, 20 centímetros. Tudo bem? Ó, tranquilo, né? Facinho? Bom, eu vou mudando aqui o lado do quadrado, ó. Não é mais 5 centímetros. Agora, eu vou falar que ele é 8 metros. Tá? Representando ali um quadrado de 8 metros. Bom, como que seria o perímetro, então? Eu não vou usar essa soma aqui, tá? A ideia é a gente pensar um pouco na multiplicação. Eu não tenho 4 lados iguais, eu vou somar 8 mais 8 mais 8 4 vezes, né? Então eu posso escrever como 4 vezes 8? Pode, né? Ou 8 vezes 4, tanto faz, né? Isso daqui vai dar o perímetro igual a 32 metros. Tudo bem? Vamos mudar de novo? Vamos mudar de novo. Não é mais 8 metros. Agora vou pegar um outro perímetro aí, ó. Lado 12 centímetros. Tá? E aí vai lá. Como eu vou fazer para calcular ele? O perímetro é 4 lados medido 12 centímetros. Certo? Então o perímetro aqui vai dar 48 centímetros. Bom, quero que vocês observem, percebam que existe um padrão de repetição aqui, ó. Existe um padrãozinho. Reparem, quando a gente escreve o perímetro assim, ó, na forma de multiplicação, perceberam que existe alguém repetindo? Existe alguém que está sempre ali repetindo, aparecendo esses itens ali? Olha lá. Quem é? Já percebeu? Esse amigão aqui, ó. 4, 4 e 4. O 4 é o número que está aparecendo o tempo todo. Mas por quê? Por que você acha que o 4 é o que está aparecendo o tempo todo? Porque no caso do perímetro de um quadrado, nós temos 4 lados iguais. Percebe que existiu aí um pequeno padrão? Tá bom? Então o que nós vamos fazer, galera? Eu vou dar uma pausa aqui e aí eu vou recolocar isso aqui mais para cima, tá bem? E a gente vai continuar com a ideia aqui, tentando então enxergar como que formaria uma pequena fórmula. E aí vai aparecer a álgebra, beleza? Anota aí e vamos para o próximo passo. Vamos lá, eu só recoloquei aqui, ó. O perímetro do primeiro quadrado era 4 vezes 5, o perímetro do segundo quadrado a gente fez 4 vezes 8 e 4 vezes 12. Já deixei em destaque aqui o 4, que é aquilo que está se repetindo, né? Agora vamos pensar o seguinte, a gente vai fazer uma generalização, a gente vai pensar isso
num modo mais geral. Que tal que eu não soubesse exatamente qual é a medida do lado do quadrado? Então, quando eu não sei a medida do lado, eu vou pensar assim, ó, um quadrado de lado L. Eu não sei a medida do lado, então eu vou dizer que, por enquanto, a medida do lado do quadrado é L. Esse L pode ser o 5, pode ser o 8, pode ser o 12, pode ser 15, pode ser 50, pode ser 0,5. O L aqui é o que nós chamamos de variável ou incógnita e é o que está mudando de valor dependendo da situação. Então, repara como que vai ficar. Ó. O perímetro não é o 4 multiplicado pela medida do lado. Veja que esse 4 é fixo, né? E este 8, quem é o 8 aqui, quem é o 12, quem é o 5? Não é a medida do lado do quadrado? Ó, o 8, aqui é lado, aqui é lado, aqui é o lado. Então percebe o seguinte, não está sendo a multiplicação do número 4 vezes o lado? Quem que é o nosso lado agora? Quanto mede o lado do quadrado? Não sabemos exatamente, nós chamamos de L. Aqui, galera, formou uma pequena expressão algébrica. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre expressão algébrica, tá? Mas a ideia é, usou uma álgebra aqui, ó, usou a letra. Lembrando que o P é perímetro, né? Estamos falando do perímetro. Então aqui ele ficou 4 vezes L. Com isso, nós podemos dizer que podemos chamar isso daqui de fórmula, por exemplo, né? É uma fórmula do perímetro do quadrado. Nós criamos aí a fórmula do perímetro do quadrado. Criamos não, né? Ela já existe, a gente só pensou nela aí, ó. Por que é uma fórmula, galera? Porque vale para qualquer quadrado a partir de agora. Se você pegar um quadrado lá, o quadrado tem lado 57 centímetros, como que eu calculo o perímetro? 4 vezes, quem é o L agora? Os 57 centímetros, tá? Então o que nós fizemos? A generalização, nós generalizando o nosso caso, a gente chamou o lado do quadrado de L. Usamos uma letra, uma incógnita ou variável, pode chamar assim, onde ela representa o lado do quadrado. Então aqui o nosso L é o lado do quadrado, tá? É o lado do quadrado. E é o que nós chamamos de variável. Variável, tá? Ou pode ser chamada em alguns lugares de incógnita. Os dois nomes querem dizer a mesma coisa, tá bem? Então, o L é o que vai mudar de valor de acordo com o tamanho do seu quadrado, né? Então aqui, ó, formou uma expressãozinha algébrica, 4L representa o perímetro de um quadrado. Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos aí para vocês entendendo melhor. Vamos lá, copia aí. Continuando aqui, ó, então a gente tem o seguinte, ó. Vamos fazer o segundo exemplo agora calculando a área de um retângulo. Vamos pensar na área. A área de um retângulo, que é das figuras geométricas mais usadas, mais conhecidas aí, é simples, é multiplicar um lado pelo outro. Esse lado geralmente a gente chama de comprimento vezes altura, tá bem? Então, nesse caso, para esse retângulozinho aqui, ó, seria simplesmente fazer 7 vezes 5, que é o comprimento vezes a altura. E aí vai dar, então, 35. Tudo bem? E se nós mudarmos então os valores? Se nós trocarmos aqui, ó, vou chamar aqui de 10 e aqui de 8. Então seria 10 vezes 8, que é 80. Trocando, vamos escolher outro valor, vai lá. 3 e aqui 2,5. Seria 3 vezes 2,5, que dá 7,5. Bom, e que tal que eu não sei a altura do retângulo? Eu falei assim, ó, eu tenho a informação, eu sei que o comprimento desse retângulo é 3. A altura, eu não sei ainda, eu vou chamar de A. A de altura. Pode ser? Então vamos lá. Ó. Como que seria calcular esta área aqui? Ó? Não seria multiplicar este lado, que é o comprimento, por este que é a altura? Vou multiplicar o lado, comprimento, 3, pela altura que no momento, como eu não sei exatamente quanto é, eu chamei de A. Bom, aqui então nós temos um formado já, uma pequena formulazinha, uma introdução, uma ideia de álgebra. Nós estamos usando uma letra para representar, tá bem? Bom, e se de repente eu não sei o comprimento também? Não sei o comprimento, não sei se é 3. Eu vou chamar de C, C de comprimento, tá bem? Então como que eu calcularia a área usando isso daqui? Seria
C vezes A. O que é o C aqui, galera? Comprimento. E o A é a altura. E aí nós acabamos criando aqui uma pequena formulazinha, C vezes A. O que é o C e o que é o A? São variáveis, né? Por que variáveis? Porque em um retângulo pode ser um valor, 7 de comprimento, no outro retângulo pode ser outro valor, no outro retângulo pode ser outro valor. O que é o A? A altura é uma variável também, é algo que pode ser mudado, né? Variável quer dizer isso, vai variando de valor, vai trocando os seus valores. Aqui, ó, o A, no primeiro que foi a altura 5, depois foi a altura 8, depois foi 2,5. Percebeu que vai mudando? Aqui nós acabamos criando, então, uma formulazinha com a utilização da álgebra das letras, né? Onde nós podemos, então, calcular a área de qualquer retângulo, tá bem? Vamos supor que eu tenho esse retângulo, essa formulazinha aqui, ó. Aí tem um exercício que me diz assim, ó, calcule a área do retângulo sabendo que C igual a 7 e A igual a 4. O que eu faço? Veja bem, pediu lá, ó, calcule a área do retângulo, sabendo que C, comprimento, que é o nosso Czinho aqui, é 7, e A igual a 4. A altura é 4. Ou seja, está dizendo o seguinte, ó, você tem essa tua formulazinha, né, essa tua parte algébrica aqui, e quer que você troque o C por 7. Quando fala C igual a 7, quer dizer o seguinte, vai lá na tua formulazinha, aonde tem a letra C, o valor C, você vai trocar pelo número 7. Aonde tem o valor A, você vai trocar pelo número 4. E aí você vai fazer um cálculo. 7 vezes 4. Vai ter um resultado numérico, então, disso daí. Beleza? Anota aí, vamos para o próximo passo, galera. Vamos lá, pensando um pouquinho então, eu falei de expressão algébrica, né? O que seria expressão algébrica? Que formato ela tem? O que é exatamente isso? Veja bem, nós estudamos expressões numéricas, vocês lembram? Que era aquele cálculo em linha, assim, que tinha lá adição, subtração, multiplicação, divisão, tinha uma ordem para eu resolver, lembra disso? Aquilo é uma expressão numérica. Expressão algébrica é muito semelhante. É um cálculo escrito também em linha, porém envolve números, que a gente já é acostumado, e letras, que é a nossa novidade agora. Lembrando que essas letras podem ser chamadas de variáveis ou de incógnitas também, né? Aqui eu coloquei exemplos de que são expressões algébricas, tá? Ó, por exemplo, 2x ou 2 vezes x, você pode ler como 2 vezes x ou simplesmente 2x. Outra coisa importante aqui, ó, nem sempre vai ter esse ponto indicando a multiplicação. No começo a gente coloca só para você lembrar e entender que é uma multiplicação. Porém, toda vez que você vê um número encostado numa letra, por exemplo, isso aqui é 4b, significa 4 vezes b. O número está multiplicando a letra. Tudo bem? Então aqui é um exemplo de expressão algébrica, 2x, ou 2 vezes x. 4 vezes a ao quadrado, também um exemplo de expressão algébrica. Lembrando que a letra aqui está elevada ao quadrado. Mas como assim a letra é elevada ao quadrado? Calma. Lembra que a letra ela representa um número que você ainda não conhece? De repente, no exercício, você vai conhecer qual é esse número, então vai trocar, vai substituir a letra pelo número. A gente vai fazer isso no próximo passo, tá? Espera aí. Aqui mais um exemplo, ó. 3 meios vezes x, né? Mais 1. Aí uma expressão algébrica, tudo bem? Então veja que são cálculos, são expressões parecidas com as expressões numéricas, porém agora aparecendo, envolvendo letras. E lembrando que as letras são variáveis, são números que ainda não conheço e está ali representando esse número que eu não conheço. Aqui, ó, são exemplos que não são expressão algébrica. Aqui, ó, uma expressão numérica, né? 2 ao quadrado mais 3. Sabemos, inclusive, calcular isso, né? Porém, não é esse o objetivo agora. Tem aqui, ó, 5x mais 1 igual a 10. Opa, mas aqui tem letra, professor, então não é uma expressão algébrica? Não. Ele tem um sinal de igualdade aqui, ó, que caracteriza isso daqui como uma equação. A gente vai ver um pouco mais pra frente, tá bem? Aqui, ó, 5 vezes 7 mais 1 que multiplica 4 menos 1 ao quadrado. Nossa, que negócio. O que é isso? Expressão numérica. Tá vendo a diferença disso para isso? Aqui nós só temos números, aqui nós temos letra. Ah, mas aqui também tem letra. Aqui é uma equação. Tem sinal de igualdade, vira uma
equação. Tudo bem? Tranquilo? Próximo passo que nós vamos fazer agora é pegar essas expressõezinhas aqui e trocar essas letras por um número para ver o que vai acontecer. Como é que eu faço isso? É bem facinho, bem legal. Anota aí, vamos lá. Então vamos lá. O que a gente chama de valor numérico de uma expressão algébrica. Tem uma expressão algébrica, conforme a gente viu na parte anterior, que usa letras e números. E aí diz assim, ó, calcule o valor então dessa expressão aqui, ó, quanto tal letra vale este valor. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então eu peguei inicialmente bem simplesinho, ó. Tem uma expressão 3 vezes A. Posso ler 3 vezes A, posso falar 3A, tá bem? O mais comum é falar 3A. Tem uma expressão a 3A, ela pode estar representando, sei lá, qualquer informação aí, tá bem? Só pra gente pensar mais na prática por enquanto. A gente vai fazer um probleminha já. 3A, sendo A igual a 6. Quando fala isso aqui, ó, A igual a 6, e você percebe que lá na tua expressão algébrica tem o A, o que você vai fazer? Trocar o A por 6. Teria isso daqui, né? 3 vezes A. O que você vai fazer? 3 vezes 6. Ah, mas daí dá para calcular. É exatamente isso, ó. 3 vezes 6, 18. Ah, esse carinha aqui, ó, é o que nós chamamos de valor numérico. Ou seja, é o resultado, né? Posso pensar como o resultado. Tinha uma expressão algébrica. Até aqui, ó, sem saber o valor de A, eu tenho apenas uma expressão, onde o A representa um número que eu desconheço. Porém, a partir do momento que o exercício me fornece essa informação de quanto é esse número, opa, então beleza, vou lá, troco, o 3 vezes A vira 3 vezes 6, né? E aí eu calculo, então, tenho o resultado, tenho o valor numérico. Vamos para o próximo exemplo? Olha lá. Tem assim, ó, o volume de um cubo é calculado utilizando a fórmula V de volume é igual a A elevado ao cubo, sendo A medida do lado do cubo, tá bem? Então você sabe aqui o A é a medida do lado, olha bem, ó, calcule o volume de um cubo lá que tem lado 3 centímetros. Ou seja, quem é esse 3 centímetros, galera? É o nosso A, é a medida do lado. Né? Não diz que o volume é calculado fazendo o A, que é o lado, elevado ao cubo? Beleza, essa é a fórmula, está aqui a álgebra, né? Usando aqui a letra A para representar o lado de um cubo, tá bom? E agora contou pra gente, ó, olha, este lado do cubo aí, ó, é 3 centímetros. Tá dizendo o quê? Substitua o A pelo 3. Só que não está fazendo o A elevado ao cubo, elevado à terceira potência? Calculamos então, né? O que é 3 ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27 centímetros cúbicos. Aí eu tenho a resposta. Ó. Então o volume é 27 centímetros cúbicos. Tudo bem? Tem a expressão, o exercício te fornece qual é o valor daquela letra ou daquelas letras, que pode ter mais de uma. O que você faz? Substitui lá nas letras e calcula. Se for multiplicação, você faz multiplicação. Se for divisão, você faz divisão. Se for a soma, o que tiver pedindo para ser feito lá. Beleza? Tranquilo? Anota isso daí, beleza? E a gente vai ver só mais um itemzinho bem importante e finalizamos o vídeo. Beleza, galera? Para finalizar, a gente vai ver uma das ideias que a gente usa bastante, que é formar expressões, tá? No caso, expressões algébricas, né? Veja bem, aqui tem algumas palavras importantes que a gente precisa estar sempre de olho, que é dobro. O que é o dobro de alguma coisa? Não é vezes 2? Fica atento aí. O que é adicionado? Somado, né? Fazer uma continha de mais. O que é o quadrado? Aí vem potência, hein, galera? O quadrado é elevado a 2, né? Segunda potência. Às vezes aparece o cubo. O cubo é elevado à terceira potência. E às vezes pode falar lá quinta potência, sexta potência. Então, você sabe que é os expoentes aí. Outra coisa, quinta parte. Isso lembra de divisão, escrita na forma de fração sempre. O triplo, vezes 3, né? Aqui novamente o dobro, olha lá, adicionado. Então essas palavrinhas te lembram operações, ok? Então vai lembrar operações. Aí outro item importante aqui é quando fala isto, ó. O dobro de um número. Você sabe qual é o número? Não, eu também não sei. Estamos querendo formar uma expressão. Então toda vez que falarmos aqui, ó, um número, você vai usar uma letra para representar esse número que nós ainda não sabemos. Tudo bem? Toda vez, ó, tem um número, outro número. Tudo bem? Então fica atento, vamos fazer lá. O que é o dobro de um número? O dobro eu já sei que é vezes 2, né? Tudo bem, vezes 2. Porém, eu não sei quem é este número. Vou escolher uma letra para ele, então vou chamar de A.
Então, o dobro de A seria 2 vezes A. Tudo bem? O dobro vezes 2 de um número. Como eu desconheço esse número, usei uma letra para representar. Precisa ser sempre o A? Não, vai trocando, vai mudando aí. Tudo bem? Um número, que eu não sei quem é, vamos chamar de uma letra? Vou chamar de C. Adicionado, somado, então é mais, de 5. Mais 5. Aí, ó. Formou uma expressão algébrica, C mais 5. Poderia ser A mais 5, poderia ser X mais 5, poderia ser P mais 5. É um número. Então, esse um número você usa uma letra para representar. Você escolhe a letra. Pode pegar a letra do teu nome, a letra do nome da tua mãe, do teu pai, qualquer letra aí, beleza? O que é o quadrado de um número? Esse um número, vou usar uma letra, vou usar o x agora para representar. O quadrado é elevado ao quadrado, tá bem? Então é elevado à segunda potência, x ao quadrado. Pode ser a, né? A ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. Você escolhe a letra, beleza? Aqui, ó, a quinta parte de um número. Que número é esse? Não sabemos. Escolhe uma letra aí. Não precisa ser a mesma letra que eu estou colocando, pode pegar outra. Eu vou chamar de P. Chamar essa letra de P, esse número, né? Eu não sei que número é, eu vou chamar de P para representar ele. O que quer dizer a quinta parte? Dividido por 5. Quinta parte é dividido por 5. Se aparecer a terça parte, dividido por 3. Se tiver a décima parte, dividido por 10. Tudo bem? Olha isso aqui é um pouquinho diferente. Ó. Tem o triplo de um número. O que é o triplo de um número? O número, eu não sei, chamo de X, Y, Z, W, P, alguma letra. Eu vou chamar de J dessa vez. O triplo é 3 vezes ele, não é isso? O triplo é 3, né? 3 vezes J. Ó, o triplo de um número adicionado, então tem uma soma aqui, ao dobro de outro número. Fique atento nisso. Outro número quer dizer outro valor desconhecido, porém diferente do primeiro. Então, se eu usei aqui o J para representar o primeiro número, esse outro número quer dizer que eu tenho que usar outra letra. Tudo bem? Então, não é mais o mesmo número, é outro. Tá bom? Então, ó, o triplo de um número é 3 vezes J, adicionado ao dobro de outro. O dobro é vezes 2. Outro número vou chamar aqui de L. Aqui, ó, formou uma expressão. 3J mais 2L. 2 vezes L. Tudo bem? Então, só fica atento quando aparecer lá o dobro de outro número, né? É outra letra para representar. Galera, é mais ou menos isso, é muito simples, tá bem? Tenha calma, lembre-se que a letra está representando um número que ainda não sabemos. Às vezes o exercício nos conta, às vezes a gente vai escrever a expressão igual a isso daqui. Por enquanto é só, valeu, até a próxima aula!